Você conhece os sonhos de Policarpo Quaresma para o Brasil? Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, tecle o sininho e se gostar do vídeo, dê um like. Assim, o vídeo aparece mais vezes como indicação no YouTube e o canal cresce. Me ajude! Hoje eu comecei o vídeo falando assim: você conhece os sonhos de Policarpo Quaresma para o Brasil? Tem a ver com um livro muito bonito, escrito por Lima Barreto. É este o livro que eu quero comentar hoje, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse livro cai muito em vestibular, em provas, é um livro importante brasileiro e é bom de ler, é gostoso de ler, é interessante. Primeiro, quem foi Lima Barreto? Lima Barreto foi um escritor brasileiro do começo do século XX. Ele era negro e ele sofreu na vida um certo preconceito. Ele estudou, era um camarada erudito, tinha muito conhecimento, mas teve uma vida meio atribulada. Ele foi funcionário público e ele viveu uma realidade que depois ele vai narrar nos livros que escreveu. E viveu a vida como funcionário, escrevendo livros. Ele tinha um camarada importante que guardava semelhança com o jeito dele escrever, que era Machado de Assis. Machado de Assis tem um estilo finíssimo, de uma ironia danada. E o Lima Barreto também. Ele é muito irônico. Talvez pela vida que viveu, a obra de Lima Barreto é muito amarga, é muito triste, acaba não tendo assim um final muito bonito, mas ele escreve muito bem. Quer ver os livros que ele escreveu? Os que eu gosto assim, que eu já li muitos livros dele. Então ele escreveu Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Numa e a Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga e Sá. Esse livrinho eu vou falar para vocês aqui, que é um outro livro dele que eu gosto. Tem Clara dos Anjos, que foi publicada depois da morte dele. Enfim, é um escritor muito interessante e que escreve muito bem. Nesse livrinho aqui, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai falar sobre um homem que é solteiro, vive com a irmã, é major. Esse homem trabalha para o serviço público e ele é um camarada muito dedicado, é um cara muito correto, cumpre os seus horários, ele é tão metódico que a comunidade acerta o relógio pela passagem dele. Opa, já são 6 horas, tá vindo o Major Quaresma. Então ele é um camarada assim bem metódico, tem uma vidinha bem disciplinada e a grande missão dele é poder destacar para as pessoas as belezas do nosso país, a riqueza do nosso país. Em um dado momento, ele põe na cabeça que a língua brasileira deveria ser o tupi, porque nós somos todos descendentes dos tupis. Viemos da Europa, mas a terra era dos tupis e nós devíamos aprender a língua tupi. Bom, ele vai tentando criar uma sociedade nova, inspirar a construção de um novo mundo, e ele vai trabalhar as ações dele em 3 frentes. Primeiro, ele tenta através do serviço público, trabalhando como funcionário público. E aí ele constata que nada anda, que as coisas param, que aquela máquina é uma máquina só de aparências. Ele acaba se desanimando, acontece um monte de coisa que eu não vou contar, porque você vai ler. Aí depois ele tenta pelo campo. Aí é o campo que vai ser a salvação do Brasil. A nossa riqueza de produção, é a produção de alimentos, o celeiro do mundo é o Brasil. E ele vai para o campo, compra um sítio, uma pequena fazenda e começa a plantar, trabalhar todo dia na terra com enxada, fazendo lá as covas, jogando as sementes. O pessoal da região olha e fala, mas ele é louco, coitado. Não adianta, é besteira. Vem a chuva, acaba com tudo. Vem o sol,
não vem água, então seca, queima tudo. E depois vem as formigas e acabam com tudo. É besteira, mas ele insiste, insiste, e aí ele vai vender a produção. E quando ele vai vender a produção, ele vê que a grande parte daquilo que ele trabalhou, do dinheiro que ele teria, fica com os atravessadores. Então ele fala, não é possível, precisa ter uma legislação que proteja o agricultor. E aí ele começa a desenvolver ações para ver se ele consegue mudar a lei, mas nada vai para frente. Ele toma um prejuízo enorme. E então estoura a revolta da Armada e ele resolve servir para ajudar a pátria a manter a democracia e a liberdade. O Exército Brasileiro é a salvação, as Forças Armadas são a salvação e ele vai servir e aí vale a pena ler o livro. Devo dizer que esse é um livro distópico, isto é, não é uma utopia, é o contrário de uma utopia. Termina meio amargo, por isso o nome O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado em 1911. Em 1914, 3 anos depois, Rui Barbosa, o famoso Águia de Aia, um dos homens mais sábios que já nasceu neste país, fazia um discurso no Senado Federal que ficou famoso. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.